Essa aqui é provavelmente a melhor cerveja que eu já fiz. Eu tô com orgulho enorme dessa cerveja. Se tem um termo que a gente pode associar com as cervejas alemãs, esse termo certamente é drinkability. A facilidade de beber. Você beber uma cerveja e querer beber mais e mais. E as cervejas alemãs, principalmente do sul da Alemanha, elas evoluíram muito nesse sentido. E hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer uma Munich Helles muito especial. A gente vai usar uma técnica chamada Lodo para fazer a melhor Munich Helles da vida. Munich Helles é uma lager alemã dourada, com um maltado suave e uma lupulagem bastante sutil. Ela tem um final que ao mesmo tempo é seco, porque é uma cerveja bastante atenuada, mas bastante macio também. Ela não é tão amarga quanto a German Pils ou a Bohemian Pilsner, o que faz com que ela seja uma cerveja muito convidativa àqueles que não conhecem cerveja artesanal ainda, e quando ela é bem executada, ela impressiona até os cervejeiros mais experientes e exigentes. Hoje, para a gente alcançar essa excelência, esse estado da arte na produção de uma Munich Helles, a gente vai usar uma técnica muito especial chamada Lodo, que basicamente é uma técnica onde a gente evita a oxidação em todas as partes do processo, desde a parte quente até a cerveja envasada e finalizada. Nessa cerveja, a gente vai usar o máximo de recursos possíveis para fugir de qualquer resquício de oxigênio que possa ter no mosto, na cerveja fermentando ou na cerveja final. E a gente vai ter uma abraçagem um pouco mais trabalhosa, mas que nos vai render uma cerveja diferenciada. Principalmente porque a sutileza e os detalhes que dão realmente beleza a essa cerveja estão nos maltes especiais alemães, que têm aromas bastante delicados que são facilmente oxidados até na parte quente da cerveja para aromas que não são necessariamente ruins, mas que perdem essa elegância que a gente pode chegar. Então, para começar essa cerveja, a gente vai começar um pouco diferente. Eu estou aqui com minha água na panela já e eu vou começar essa cerveja fervendo essa água para eliminar todo o oxigênio que possa estar dissolvido nela. Quando eu finalizar a fervura, eu vou abaixar um pouquinho a temperatura e assim a gente vai iniciar a produção do modo normal. Enquanto a água está aqui, estou com 34 litros aqui na panela, já deve estar a uns 70 graus. Enquanto ela ferve, eu vou começar a fazer a correção da água. Vou pesar os sais e vou colocar algo que vai nos ajudar muito também a evitar qualquer problema que a gente possa ter com o oxigênio, que é o metabisulfito de potássio. O metabisulfito de potássio, ele é um agente químico que ele pode atuar como um protetor ao oxigênio. Qualquer oxigênio que entrar na água, ele vai pegar e transformar em sulfato. O mesmo sulfato que a gente coloca na cerveja para deixar ela mais seca, ressaltar um pouquinho de amargor. Para essa água gerar uma cerveja macia e seca ao mesmo tempo, a gente vai usar mais ou menos 100 ppm de cálcio e 100 ppm de sulfato, o que nos vai dar também quase 100 ppm de cálcio, que vai ajudar a clarificar ela. Para os meus 34 litros de água, eu vou precisar de 6,9 gramas de cloreto de cálcio, 2,1 gramas de sulfato de magnésio, 4,6 gramas de sulfato de cálcio. E para entrar como agente protetor da água, 3,4 gramas de metabisulfito de potássio. Pode ser de sódio também, vai dar praticamente a mesma coisa. Estamos aqui com os nossos sais. Para esse quesito de proteção contra a oxidação, a gente vai usar mais ou menos 1 grama de metabisulfito de sódio ou potássio para cada 10 litros de água. Isso vai dar proteção para a gente contra uns 10 ppm de oxigênio, que é muita coisa. Então você pode até usar menos se você quiser, porque tem um detalhe em usar um metabisulfito de potássio ou de sódio, que é quando ele reage com oxigênio, ele vai liberar sulfato, o mesmo sulfato que a gente acabou de colocar. No caso que eu estou aqui, vai liberar mais ou menos 50 ppm de sulfato. Então nossa água ela não vai estar 110, 110, ela vai estar 110, 160, porque no fim essa cerveja ela é por natureza uma cerveja sequinha, então 160 ppm de sulfato não vai ser muito problema. Agora eu vou aguardar a água ferver, vou deixar ela fervendo por uns 10 minutinhos. Nesse processo a gente vai perder todo o oxigênio que está na água. Se ficar qualquer coisa na casa de, acima de ppb,
não vai ser relevante, mas aí a gente vai entrar com o metabisulfito para consumir esse oxigênio que pode eventualmente ter ficado, embora provavelmente não vai ficar nada, e nos proteger a qualquer outra entrada de oxigênio. Para fazer uma Munich Helles, você vai começar com uma base de malte predominante de malte Pilsen. Normalmente 90-95% do grist. Helles, em Munich Helles, quer dizer clara. A Munich Helles é uma cerveja clara. Mas não necessariamente a gente vai usar só malte Pilsen, porque a cerveja aí ela fica clara demais e, na minha opinião, ela fica até feia. A gente tem uma liberdade para avançar com essa cor e deixar a cerveja dourada, e a gente pode fazer isso explorando alguns maltes especiais, de preferência maltes especiais alemães, que dão características marcantes dessa cerveja que não vão estar descritos no guia ou é fácil de descrever para quem não está acostumado. Principalmente características ali de uma mistura de um caramelo muito sutil com reação de Maillard. Isso é muito, muito característico de cervejas alemãs. E para a gente explorar isso, a gente pode começar com o mais básico, que seria complementar com o malte Munich. O malte Munich nessa faixa, 10%, 5%, vai dar principalmente um pouquinho de cor e um impacto sensorial mínimo. Eu prefiro ir para os maltes que misturam mais esse caramelo com reação de Maillard, que pode ser o malte Carahel, por exemplo, que é maravilhoso, só que não pode exagerar. Eu sugiro deixar ali entre 2% a 4% do grist. Malte Melanoidina, que seria um Munich boostado assim nas características sensoriais, que vai trazer bastante dessa característica de reação de Maillard, que é muito, muito característico de cerveja alemã. E aí também, sem exagero, né, ficar 2% a 4%, você pode fazer uma mistura de Munich, Carahel, Melano, Carahel, pode colocar só Munich, pode até colocar só malte Pilsen e optar por uma decocção, que você vai conseguir esses aromas também. Para essa cerveja em específico, eu vou utilizar um malte muito especial de base, vou usar o malte Pilsen da Weyermann, ele vai ser a minha base para essa cerveja, um malte que a gente vai extrair aqui aromas bastante delicados e sutis. E o mais importante de tudo, não é deixar muito complexa em malte essa cerveja, mas salvar os aromas frescos do malte. É isso que a gente está lutando muito aqui. A gente está lutando para salvar esses aromas delicados e frescos de caramelo e reação de Maillard, que se eles oxidarem, eles ainda não vão ser ruins, mas eles não vão ser os aromas que a gente está procurando. Então, você pode ir por esse caminho que eu estou fazendo aqui. 95% da minha cerveja vai ser malte Pilsen da Weyermann, mas você pode usar sem problema nenhum malte Pilsen da Agrária ou outro malte que for mais acessível, que vai dar tudo certo também. Mas como eu quero fazer aqui uma cerveja especial, estou dedicando muito tempo, essa vai ser uma abraçagem longa e uma abraçagem razoavelmente difícil de fazer. Não ferve a água, está em 80 graus ainda. Vai demorar bastante, então a gente vai usar todas as técnicas e todos os recursos possíveis para essa cerveja ser a mais especial possível. Então 95% de malte Pilsen. Vou complementar aqui com 4% do malte Carahel. O malte Carahel fantástico e aqui talvez para algumas pessoas pode ser até um pouquinho a mais do que queria, mas eu estou numa faixa onde eu quero ter certa complexidade, certa intensidade sensorial nessa cerveja. E eu vou finalizar com o meu queridinho, esse malte. Quem me acompanha sabe que eu amo ele, é um dos meus maltes preferidos. Eu acho que para mim hoje entra em praticamente qualquer estilo. Eu uso para tudo, imagina num estilo alemão. Eu vou usar malte Melanoidina da Weyermann também, só 2%. Malte Melanoidina, esse sim tem um impacto muito positivo na espuma. Se você der as condições necessárias para a espuma ser formada, que é basicamente bastante proteína e relativamente bastante amargor, ali a partir dos 18 IBUs, você vai ter uma base para a formação de espuma. Se você entrar com malte melanoidina entra como um estabilizador fantástico, você vai ter um creme lindo, que para esse estilo, para mim, é algo muito importante. Vamos provar esses maltes aqui antes da gente colocar. Malte Pilsen da Weyermann aqui, bastante aromático, bastante aroma de grão mesmo aqui no grão cru, intenso. A última vez que eu fui fazer análise, eu estava com Covid, eu não sentia cheiro nada. Eu cheirei e falei, putz, bem neutro, né? Mas na verdade um malte bem presente assim. Mas é um malte base. Se você usar o malte que você tiver disponível, você vai ter um
resultado fantástico também. O mais importante de tudo é que ele não tenha sido moído há muito tempo. Então, esse malte aqui, eu fui pegar agora, então ele está moído há pouquíssimo tempo, e o melhor de tudo seria você moer ele em cima da panela ali, porque existe uma enzima aqui no malte chamada lipoxigenase que atua nas gorduras que tem no malte, principalmente no ácido linoleico, fazendo alguns aromas de oxidação. A gente quer evitar isso, precisa de água para essa reação acontecer, e se a gente deixa moído por muito tempo, ela pode pegar a umidade do ar e bem lentamente essa reação ir acontecendo. Não precisa se desesperar. Se você não tem um moinho, tem que comprar no brew shop, tá tudo certo, mas a gente está aqui levando todos os recursos que a gente tem para evitar a oxidação. Vamos colocar aqui esse malte. Nossa, o aroma que subiu aqui agora é fantástico, hein? Fantástico mesmo, bem docinho. Nosso segundo malte aqui é o malte Carahel. O malte Carahel é um malte caramelo alemão, que é muito, muito diferente dos maltes caramelo inglês. Não é substituível entre si, por mais que você possa achar tabelas de equivalência na internet. Os maltes caramelo alemão, eles são muito mais complexos, eles não são maltes cristais. E eu posso mostrar isso aqui claramente para vocês, como ele tem alguns grãozinhos aqui de caramelo e como eles têm alguns grãozinhos aqui que parece até mais um malte Pilsen, Munique, um malte mais clarinho. Dê uma olhada aqui, que bonitinho. É um caramelinho bem definido, bem bonito. Que é diferente de outros grãos, como esse aqui, ó. Isso aqui não é caramelo, isso aqui é amido. Então a gente tem a complexidade, desde o grão que é mais parecido, do malte que é mais parecido com o malte Pilsen, como esse, até um malte que é mais parecido com o malte caramelo inglês. Aqui a gente pode ver claramente, mais para a direita um caramelo e ali mais para o meio só amido. É muito legal. E no aroma a gente sente tudo isso, sente essa complexidade, difícil de descrever. A última coisa que aqui tem é caramelo, então é um aroma bem complexo, é um aroma bem alemão e para mim tem que ter esse malte aqui para dar um pouquinho de cor, ele é um malte mais escurinho, né? E para dar toda essa complexidade sensorial. Mas o nosso desafio, como eu disse, é proteger esses aromas. A gente quer que esse aroma aqui chegue na cerveja final. Então, vamos colocar. O último malte é o malte Melanoidina, também da Weyermann. Todos os maltes aqui hoje são da Weyermann. Esse é um malte que ele é a sequência, mais ou menos, de o que seria um Munique, seria o que um Pilsen é para o Munique, seria do Munique indo para o malte Melanoidina. Ele tem mais desenvolvimento de cor, sabor e um processo especial que também gera bastante açúcares que fazem reação de Maillard. Não puxa tanto para o caramelo quanto o malte que a gente acabou de ver, embora ele também não puxava tanto assim, mas esse aqui não puxa praticamente nada para o caramelo. O aroma principal é o aroma de produtos de Maillard. Bom, vocês estão cansados de saber que é um dos meus maltes preferidos por uma série de fatores. Então, vai aqui para a nossa receita também. Já está fervendo aqui faz 10 minutos e a gente tem aqui o vapor saindo. O vapor não é oxigênio, tá, gente? As bolinhas que fazem não é oxigênio. O que importa para nós mesmo é o fato de que quando a temperatura está alta, o oxigênio não consegue ficar na água. Não tem nem a necessidade de ter esse vapor saindo. O simples fato da gente elevar a temperatura diminui a solubilidade e a gente consegue se livrar do oxigênio. Claro que todo esse movimento que faz aqui dentro ajuda a desprender ele também. Bom, agora aqui, como ficou a 10 minutos, eu coloquei um chiller de imersão já, né? Estou com um chiller de imersão aqui dentro e eu vou refrigerar esse mosto. Isso não é mosto, né? Vou refrigerar essa água até a temperatura que eu vou utilizar, que vai ser 62 graus, minha primeira rampa 62. Vou fazer a rampa clássica alemã, 30 minutos 62, 30 minutos 72 graus Celsius. E aí faço o mash out a 78 por 10 minutos. Então, vamos resfriar aqui. Nesse momento eu já posso adicionar os sais também, porque saiu todo o oxigênio, não vou perder metabisulfito à toa. E vamos lá, vou desligar a panela aqui. E esse processo de remoção do oxigênio ele tem que ser feito na hora, não adianta fazer no dia anterior, levou bastante tempo aqui, levou mais de 1h30. Não adianta fazer no dia anterior porque
Se você deixar água, o oxigênio do ar vai migrar para a cerveja de qualquer forma. Temperatura em 63, vou fechar aqui a água e vou adicionar o malte. Como eu estou com bastante malte e bastante água, porque eu não vou fazer lavagem e minha eficiência está baixa, eu estou no limite aqui da Beer Max. Estou com 6 quilos aqui e 34 litros de água. O limite da Beer Max é 35. Então eu tenho que ir bem devagarinho, porque para os grãos poderem absorver essa água, se eu for rápido aqui eu vou transbordar. A panela está quase no limite. Aí caiu para 61, deu certinho. Aqui a gente tem mais um fator adicional de proteção ao oxigênio, que é o design da panela. A Beer Max é um equipamento inspirado em um equipamento alemão, a Braumeister, e a oxidação no lado quente, embora altamente controversa dentro da cerveja, para cervejeiros alemães é algo bastante sério. Então, esse tipo de panela de fluxo ascendente, embora ele tenha algumas desvantagens, como poder usar pouco malte no cesto, não clarifica às vezes tão bem quanto um de fluxo descendente, a gente tem a vantagem da queda ultra suave, sem incorporação de oxigênio. E isso também é um dos fatores que traz mais um ganho no sentido da técnica que eu estou aplicando agora. Se você tem um chuveirinho, o ideal é colocar o chuveirinho mais perto possível para perturbar o mínimo possível o mosto. Então, como vocês podem ver, o design é feito para isso mesmo, para o mosto escorrer aqui pelo lado e descer escorrendo pela panela sem formar aquela incorporação. Pode ver, não forma bolha nenhuma em lugar nenhum. Então isso também faz parte do método Loudon. Vamos deixar as 3 rampas finalizarem e daqui uma hora e pouquinho a gente volta. Acabei de aferir aqui o pH da postura, ele está um pouquinho alto. Eu vou fazer a correção aqui com ácido lático, vou adicionar 2 ml de ácido lático. Eu devo descer o pH para uns 5,2. Deixar a cerveja bem sequinha com esse pH. Nessa cerveja, o aroma de lúpulo é complementar. Ele fica sutil e segundo plano, normalmente bastante baixo. A gente não vai explorar nenhuma técnica como whirlpool hopping, dry hopping, a gente vai no básico. A gente vai usar basicamente a adição de 60 minutos e, na verdade, existe uma adição bem tradicional alemã, que é a adição de First Wort Hopping, que é a adição que a gente faz no mosto que está começando a ferver, antes da fervura. Que é o que eu tenho aqui agora. Eu estou escorrendo os grãos, esse mosto aqui está 80 graus mais ou menos, 85 graus. Eu vou fazer parte da adição de 60 minutos nesse mosto. Dá um pouquinho mais de amargor, mas não muda muita coisa. O aroma de lúpulo tradicional de lager, ele vem de interação entre duas coisas. A primeira é o uso de lúpulos chamados lúpulos nobres. A gente tem a família Hallertau, com o Hallertau Mittelfrüh sendo um dos meus preferidos para esse tipo de cerveja. Tem Saaz, tem Spalt. Então qualquer lúpulo dito nobre vai entrar muito bem nessa cerveja. Eu escolhi o Hallertau Mittelfrüh. E esse aroma característico que o lúpulo dá para a cerveja lager, ele não está prontamente no lúpulo, ele se desenvolve ao longo da fervura. Existem transformações químicas que ocorrem ao longo da fervura que dá o chamado aroma lager-like, tipo lager. Então, existe o lúpulo certo para usar e existe a técnica certa. Colocar todo o lúpulo no whirlpool esperando mais aroma de lúpulo vai dar mais aroma, claro, mas não é aquele aroma característico de lager. Então essa adição que a gente vai fazer no First Wort, que eu vou colocar agora, mais a adição de 60 minutos, ela é suficiente para dar o aroma que a gente precisa. E eu vou colocar como alvo 19 IBUs. Eu falei que é uma cerveja pouco amarga, é uma cerveja bastante leve. Você pode reduzir um pouquinho, você pode aumentar um pouquinho, o estilo permite, mas aqui a gente está com uma razão de equilíbrio de 0,4, que é uma cerveja que não é nada amarga, mas também não é uma cerveja doce. Se ela for uma cerveja bem atenuada, vai ficar muito equilibrado. Seguindo a técnica tradicional alemã, então eu vou colocar 1/3 do lúpulo, no meu caso aqui deu 33 gramas, então eu vou colocar 11 gramas agora, mais 22 gramas, que seriam os outros 2/3 quando a fervura iniciar. Segunda adição, agora no início da fervura.
Outro fator bastante relevante que pode contribuir para a oxidação desses aromas mais finos é o estresse térmico causado no mosto. Equipamentos alemães mais avançados ou fazem uma fervura muito pequena no mosto, coisa de 5 minutos em pressão maior, ou nem chegam a ferver o mosto e tem um outro mecanismo de dispersão desses aromas ruins que a gente tem que se livrar com a fervura, que é o caso da Caspar Schutz, por exemplo. Para a economia energética, ela fica sempre 1 grau Celsius abaixo da temperatura de ebulição e tem um tipo de dispersor ali onde a gente perde os voláteis indesejáveis. Aqui, adaptando esse processo para a cervejaria caseira, eu setei a Beer Max para ficar 1 grau Celsius abaixo da temperatura de fervura e mesmo assim a gente consegue ver que está evaporando bastante, praticamente é engraçado, por mais que não está propriamente fervendo, não cai a taxa de evaporação. Já passou 20 minutos aqui e eu já evaporei 1 litro de água, mas eu diminui o estresse térmico, não tem a resistência, ela não está sendo ligada o tempo todo. Isso é importante, a gente não quer que essa reação aconteça. É diferente do que de uma cerveja tcheca, por exemplo. A cerveja tcheca, a gente gostaria que isso acontecesse. E eu falei no começo que a Beer Max ela é inspirada na Braumeister, mas a Braumeister ela tem um detalhe para isso, um detalhe muito, muito importante nesse sentido. Ela tem uma resistência muito maior, ou seja, ela consegue trocar calor em uma área muito maior, dispersando menos calor numa única área, que seria responsável por fazer essas reações. E ao mesmo tempo, ela tem uma resistência relativamente pouco potente. Aqui eu tenho uma resistência de 3.200 watts para 20 litros. Na Braumeister tem uma resistência de 5.000 watts para 50 litros. Isso também é algo bastante importante. Infelizmente, tirando essa minha gambiarra que eu estou fazendo aqui, de deixar a resistência ligada, desligada, eu não tenho muito o que fazer. Mas eu não vou fazer isso pela abraçagem toda. Está aqui 1 grau Celsius abaixo da temperatura de ebulição, mas eu vou fazer isso por mais ou menos meia hora. Depois disso, eu vou ligar para ter a ebulição completa para arrastar os voláteis. Fervura finalizada. Está muito, muito bonito o mosto. Bastante clarificado. Já coloquei o chiller de imersão e fiz a dosagem de um pouquinho de Whirlpock, uma cápsulazinha de Whirlpock. Agora eu vou iniciar o resfriamento e quando eu resfriar, a solubilidade do oxigênio vai aumentar, mas a velocidade com que ele reage diminui. Então, de certa forma, eu estou me expondo mais ao risco de contaminação, de oxidação com oxigênio, mas o oxigênio ele é bem menos destrutivo que o oxigênio a quente. Então, a estratégia aqui no processo Lodo é baixar o mais rápido possível a temperatura e chegar em temperaturas realmente muito baixas, onde a velocidade de reação do oxigênio é muito baixa. Meu objetivo aqui vai ser chegar até 6 graus Celsius. Para isso eu vou iniciar o resfriamento com água da torneira até uns 35 mais ou menos. E eu tenho os 2 TKs grandes, os 2 TKs de 50 litros aqui, eles estão com água por volta de 1,4 graus. E aí eu vou usar eles para terminar essa descida de temperatura. Vamos fazer um whirlpool super suave, sem causar agitação desnecessária e incorporação de oxigênio desnecessário. Eu vou deixar 10 minutos e aí eu vou ligar o resfriamento. E aí, bonitão. Vamos abrir só um pouquinho aqui para não exagerar. Aí. Agora é a única parte que a gente quer o contato do oxigênio com a cerveja. Mas a gente vai fazer isso de uma forma muito controlada. A gente precisa colocar uma grande quantidade de levedura para que ela consuma esse oxigênio em pouquíssimo tempo. Eu tenho aqui uma levedura reaproveitada, muito saudável, terminou a minha fermentação, eu coletei essa levedura. Eu tenho aqui 500, 600 bilhões de células, que é bem mais do que eu preciso para uma fermentação lager normal. Aqui eu precisaria de uns 400 bilhões. Então a gente está indo com uma dosagem bem alta de levedura e isso é fundamental. Quando você faz lodo, você tem que mudar aquela dosagem de 1,5 milhão de células por ml por grau plato para pelo menos 2 milhões de células por ml grau plato. Porque isso vai fazer com que a levedura ela faça duas coisas. Ela consiga coletar muito rápido esse oxigênio que a gente vai inserir e a gente precisa inserir agora para ter uma fermentação saudável. Só que a gente vai reduzir, como eu falei, a taxa de reação de oxidação, reduzindo a temperatura ao máximo. Então eu estou reduzindo aqui a temperatura para 6 graus Celsius. Eu vou colocar 6 graus Celsius e para não ter uma fermentação muito demorada, para não demorar para iniciar, eu tenho que aumentar a minha dosagem.
temperatura baixa para ter pouca velocidade de oxidação, muita levedura para consumir o oxigênio muito rápido. E agora, bem básico, fazer a reposição de oxigênio. Vou usar aqui meu compressorzinho, meu inalador. Ele está ligado num dispersor que está aqui dentro. Vou abrir e vou ligar. Vou deixar aqui oxigenando. Como eu estou oxigenando com ar, vou deixar aqui oxigenando pelo menos 15 minutos. Então agora eu faço 10 minutos de oxigenação aqui e eu já entro com a levedura. Eu já vou colocar a levedura agora, durante a própria oxigenação. Olha isso. Gente, 40 dias de lagre. Deixa a cerveja impecavelmente cristalina. Eu estou num copo grosso aqui. O copo tá com aquela condensação que atrapalha ver um pouquinho a clarificação dela, mas é brilhante. Não tem como ser mais translúcida que isso. Tá linda a cerveja. Tá uma puta cerveja alemã. Espuma bonita, creme muito cremoso, bem fininho. E agora é hora de provar essa belezura. Saúde! Essa aqui é provavelmente a melhor cerveja que eu já fiz. Eu tô com orgulho enorme dessa cerveja. E surpreso por quão, além do que eu esperava, a técnica do Lodo desempenhou. Nesse caso bastante específico, de uma cerveja neutra, de uma lager e de uma lager alemã, né, com características bem específicas, feita para ser feita por esse processo, ou para ser otimizada por esse processo. Essa cerveja aqui, ela tá realmente incrível. Eu, obviamente, já tomei ela diversas vezes, né, deve estar na metade do barril já, não consegui esperar o lager e nem precisou, porque ela já estava fantástica no meio do caminho ali. Essa cerveja, ela tem uma característica muito única. Ela tem um frescor, que é o que os alemães, que são adeptos dessa técnica do Lodo, falam muito, que é do aroma mais sutil do malte, que fica aqui presente, dando um aroma realmente fresco. O que descreve essa cerveja aqui é frescor. Todas as moléculas criadas, biologicamente criadas aqui dentro, elas se preservaram porque não tinha o que transformar elas, não havia como haver transformações químicas de envelhecimento aqui. E eu já havia feito a técnica Lodo, ou pelo menos parte do princípio do Lodo algumas vezes, mas dessa forma, no extremo, foi... Eu acho que é a primeira vez, e eu não estava, eu sabia que eu ia ter cerveja de qualidade, eu sempre tive cerveja de qualidade fazendo a técnica Lodo, mas essa aqui foi algo que foi para o extremo. O frescor é o que define essa cerveja, você bate aqui o aroma, ela é sutil, né? Uma Munich Helles, você tem um pouco de malte, um dulçor de malte, você tem o floral do lúpulo aqui, mas o malte, ele está presente e aparece porque a fermentação ela está limpa, não atrapalha em nada, e tem essa característica como se fosse algo assim, é até difícil de descrever. Sabe quando você tem um julgamento de cerveja e tem aquele intangível lá no final, né? É aquele algo que vai além do que pode ser expresso, algo que não é mensurável. Aqui tem algumas coisas imensuráveis que dão essa característica. É difícil parar de beber. É muito bom. Mais uma vez, é uma cerveja alemã, não é uma cerveja que... o que torna ela incrível é impacto sensorial intenso, né? Ela é uma cerveja para beber muito. E essa cerveja aqui, ela é para beber demais mesmo. Olha, eu só tomei uma Munich Helles assim lá na Alemanha, fresca, lá na Alemanha.
Isso aqui me traz tudo que eu tive lá. O lúpulo aqui floral tá brilhando também, tá? O Hallertau Mittelfrüh ficou magnífico. Vamos dar uma olhada na receita e como foi a fermentação dessa cerveja. Bom, comecei ali no OG 1050 com aquela dosagem bem alta de levedura e ao longo de 15 dias mais ou menos, 2 semanas, a gente teve todo o metabolismo dos açúcares. Quando ela estava quase parando aqui o metabolismo dos açúcares, pela técnica Loudon, eu já deveria transferir, fazer o hacking para a parte onde ela seria servida, no meu caso foi no barril post-mix. Fiz essa transferência, ela estava faltando um pouquinho para chegar, estava faltando, o meu planejado aqui era, não sei porque está 1008, o planejado era 1010, eu transferi com 1013. Mas ela não atenuou até 1010, ela parou em 1012, então foi com nadinha de açúcar ali para fazer a proteção adicional ali e ainda foi o suficiente para gerar carbonatação. Hoje eu já tenho complementação de carbonatação com CO2, o que não é o ideal, porque o CO2 ele tem um pouquinho de oxigênio junto, muito pouquinho, mas que é o suficiente para causar efeitos de oxidação, mas ela está em temperatura super baixa, ela está ali a mais ou menos 0 grau no kegerator e essa reação ela demora. Mas eu vou ser muito honesto, já dá para sentir um pouco de diferença ao que ela era no começo. Mas mesmo assim, nada que tire nem um pouco o brilho que ela tem. Essa cerveja aqui ela está realmente fantástica. O pH dela final foi 4.4. Ela teve uma queda aqui um pouco mais baixa, eu não sei se foi um efeito real ou se foi alguma falta de calibração do pHmetro, mas estou reportando aqui exatamente o que aconteceu. Eu abaixei a temperatura ali no finalzinho da fermentação para deixar células vivas para fazer o lagering a frio. Eu não sei se eu falei no vídeo, mas eu usei também Redux, a enzima para metabolizar o diacetil, para quebrar o diacetil antes dele mesmo ser formado, né? Porque eu não ia ter diacetyl rest, ia ser ao contrário, eu joguei a temperatura dessa cerveja para baixo, mas não sinto também, agora não tem como ter nenhum diacetil, né? O Redux ele tira tudo mesmo. Cara, toda cerveja fantástica. Esse vídeo já está se estendendo demais, então eu vou falar aprofundadamente da técnica Loudon no próximo vídeo, dizendo como fazer e o fundamento de cada etapa. Se você faz parte do programa Formação Cervejeira, a gente está implementando um registro super detalhado de produção e eu apliquei esse registro detalhado de produção nessa cerveja. Mas é ultra detalhado. Tem uma live já falando sobre a aplicação dele, onde eu passo por tudo, cada mínimo detalhe da receita, das estratégias e do que aconteceu nessa cerveja. Isso é algo para todos os alunos começarem a usar a partir de agora nas futuras cervejas, para a gente ter um material rico para discutir, para aprimorar. Esse é o objetivo do registro detalhado de produção. E aqui, obviamente, houveram alguns detalhes de percurso que tiveram que ser acertados, houveram detalhes de aprimoramento, análise sensorial e tudo que eu fiz para chegar nesse resultado que para mim quase beira a perfeição. Tem algumas coisas para melhorar nessa cerveja, mas o resultado ele é incrível. Então se você é aluno do programa, pode procurar nas aulas complementares, e se você não é, fica meu convite aqui para conhecer o programa Formação Cervejeira. Tem um link aqui embaixo. De qualquer forma, o link dessa receita no Brewfather também está aqui embaixo. E esse vídeo já está muito grande, então no próximo vídeo eu vou entrar a fundo detalhando a técnica Loudon, os fundamentos e tudo aquilo que você precisa fazer para conseguir ter uma cerveja nesse nível na sua casa. Muito obrigado e até semana que vem.